Em meio à vastidão do sertão nordestino, sob o sol implacável que marca o ritmo do cotidiano, existe um sonho que roda em trilhos de ferro. A Transnordestina, uma ferrovia monumental, ambiciosa, quase lendária. Uma promessa que já atravessa décadas, engatando sonhos, desembarcando frustrações e carregando nas costas um símbolo poderoso, o de um Brasil que tenta correr em trilhos que ainda nem existem completamente. O projeto nasceu para integrar o Nordeste ao resto do país, transportar riquezas, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento de uma das regiões mais vibrantes e, ao mesmo tempo, mais desafiadas do território brasileiro. Mas a pergunta que ecoa entre operários, agricultores, empresários e qualquer cidadão atento é simples: por que uma obra tão estratégica, com tanto potencial, ainda está inacabada? Desde o lançamento do projeto lá atrás, no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, a Transnordestina se prometia como um divisor de águas, uma linha férrea com mais de 1.700 quilômetros de extensão, cortando 3 estados, Piauí, Ceará e Pernambuco, e conectando o sertão aos portos, aos mercados e ao futuro. Ela deveria movimentar toneladas de grãos, minérios, cimento, fertilizantes, combustíveis, insumos industriais. Uma infraestrutura capaz de reduzir custos logísticos, impulsionar exportações e colocar o Nordeste em um novo patamar econômico. A ferrovia tinha tudo para ser o motor de um novo ciclo de prosperidade. Só que, na prática, o motor ainda está parado, ou, na melhor das hipóteses, funcionando em marcha lenta. Os trilhos que deveriam acelerar a economia acabaram se tornando trilhas de abandono, trechos inacabados, estações fantasmas e um eterno quase. A história da Transnordestina é também a história de uma obra que virou novela. E não uma novela qualquer. É uma trama com todos os ingredientes de um drama brasileiro clássico. Promessas grandiosas, atrasos inexplicáveis, bilhões de reais consumidos, suspeitas de corrupção, conflitos de interesse e uma burocracia que parece fazer de tudo para sabotar a própria ideia de progresso. Só para se ter uma ideia, a previsão original era que a ferrovia estaria pronta em 2010. Mas agora, em pleno 2025, a ferrovia ainda é um sonho adiado. A cada ano que passa, o custo de não terminar a Transnordestina aumenta. O que está em jogo não é só o dinheiro público, mas o futuro de milhares de comunidades que poderiam ser transformadas. A Transnordestina, que corta o sertão do Nordeste, que cruza rios, elevações e campos, que se estende por terras que conhecem bem os desafios do tempo, carrega em seu traçado histórico, social e econômico. Ela nasceu da necessidade de ligar o agronegócio do interior ao escoamento da produção, de unir o trabalho duro da gente do campo à força dos portos, por onde o Brasil expõe suas riquezas para o mundo. No papel, a ferrovia era a solução para um desafio antigo, para a dificuldade de escoar a produção nordestina, para a lentidão na entrega de insumos e para a falta de infraestrutura que assolava a região. Era a chance de impulsionar o desenvolvimento, de criar empregos diretos e indiretos, de transformar o sertão em um celeiro de oportunidades. Em 2003, a ferrovia era apresentada como um marco para o agronegócio brasileiro. A partir dela, grãos, fertilizantes, combustíveis e minérios teriam um novo ritmo, um novo fôlego. A Transnordestina prometia ser a via de escape do sertão, o elo perdido na cadeia logística do país. Mas o tempo passou, os anos se sucedem e o projeto, em vez de avançar, patinava em meio a uma teia de problemas. Desapropriações, desentendimentos, retrocessos, acordos, paralisações. A obra, que era tensa para impulsionar o Brasil, terminou enroscada em um labirinto de obstáculos. Em 2012, a Transnordestina teve 80% de seu traçado concluído.
Mas a partir daí, o ritmo da construção diminuiu, os investimentos se esgotaram e as chuvas corroeram as pontes metálicas abandonadas. A ferrovia, ou pelo menos a expectativa de que ela chegasse pronto, começou a se desfazer na memória da população. A cada ano que passa, a obra se tornava mais distante, o sonho da região mais truncado. Nos últimos anos, o governo federal anunciou um fatiamento do projeto, priorizando um trecho do total de 1.700 quilômetros. A ideia era viabilizar um corredor estratégico que ligasse Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará. Esse trecho, em tese, abrangeu 800 quilômetros e representaria um investimento de 3,4 bilhões de reais. A perspectiva era que o trecho prioritário estaria pronto em 2024. Só que o tempo passou, 2024 se foi e o trecho prioritário segue inacabado. O fatiamento, contudo, acendeu um novo conflito. Se um trecho estaria sendo contemplado, qual seria o tamanho do investimento? Seria suficiente para impulsionar o desenvolvimento da região ou apenas um soco de panos frios? E por que Pernambuco ficaria de fora de um projeto que, no nome, se propunha a atravessar o próprio estado? Afinal, sem o trecho pernambucano, a ferrovia não completaria seu traçado original e o estado continuaria à margem de um projeto estratégico para o desenvolvimento do próprio sertão nordestino. A Transnordestina transcende um mero projeto de infraestrutura. Ela representa um anseio antigo do Nordeste, um desejo de romper com a marginalização, com a falta de investimento, com a lógica de que o sertão só vale pela mão de obra barata e pela terra com potencial agrícola. A ferrovia, se concluída, se tornaria um marco no desenvolvimento da região, abrindo um novo ciclo de prosperidade e de superação dos desafios históricos. Mas para que a Transnordestina se torne a via do desenvolvimento, para que ela deixe de ser um projeto para se tornar uma realidade, é preciso superar a estagnação, combater a precariedade, investir e concluir. A obra não pode ficar a cargo da iniciativa privada, que só vê no projeto um sufoco de capital. A União, via o Ministério da Infraestrutura, precisa dar um soco de fusteira, um impulso para que a obra saia do papel, para que a iniciativa privada invista de volta e o Brasil finalmente tenha sua ferrovia, que liga o sertão aos portos, que liga o trabalho à exportação, que liga o sonho à concretude. A ferrovia é um legado do passado, uma herança para o futuro. E cabe ao Brasil honrar esse legado, entregar uma obra que se torne referência de desenvolvimento, de superação de dificuldades e de união entre o centro do país e o Nordeste. A ferrovia é um elo perdido na história do Brasil. E ao completá-la, o país estará completando um ciclo virtuoso de desenvolvimento, de superação de dificuldades e de união entre o centro do país e o Nordeste. A Transnordestina não pode ficar presa na malha do tempo. Ela precisa se mover em trilhos de ferro, transportando riquezas, pessoas e sonhos. No sertão nordestino, sob o sol implacável que marca o ritmo do cotidiano, existe um sonho que roda em trilhos de ferro, a Transnordestina. E enquanto o Brasil sonha com trilhos, o tempo continua a passar, e o trem do progresso pode não esperar para sempre. As promessas de um Brasil moderno, próspero e justo se refletem nos vagões da Transnordestina. E cabe ao Brasil honrar essa promessa, concluir a obra, vencer as dificuldades e trilhar juntos rumo a um futuro mais próspero e integrado. Somos um país de contrastes, de vastos campos agrícolas, de minérios que abastecem o mundo e de um litoral estratégico com potencial para conectar o Brasil ao exterior. Contudo, paradoxalmente, encontramos gargalos que emperram nossa logística e elevam os custos de nossa produção. A Transnordestina surge como a via de escape dessa armadilha.
Ela representa a oportunidade de transformar o sertão em um polo de desenvolvimento, de impulsionar a agropecuária, a mineração e o comércio da região. No entanto, a ferrovia não pode se resumir a um projeto. Ela precisa se transformar em obra. E para isso, o governo precisa tomar as rédeas, investir, fiscalizar e garantir a conclusão da obra. A iniciativa privada sozinha não terá o poder transformador que a ferrovia demanda. A Transnordestina transcende um mero projeto de infraestrutura. Ela representa um anseio antigo do Nordeste, um desejo de romper com a marginalização, com a falta de investimento, com a lógica de que o sertão só vale pela mão de obra barata e pela terra com potencial agrícola. Ao longo dos anos, assistimos a um desfile de promessas, discursos grandiosos que ecoavam por todo o sertão, prometendo um futuro próspero. No entanto, o futuro nunca chegou. As promessas se converteram em desilusões, os discursos em vaidades. É hora de transformar palavras em ações concretas, de traçar um novo rumo para a ferrovia, de trilhar um caminho inédito rumo ao desenvolvimento. A Transnordestina não pode ser obra de vaidades, mas sim de progresso. Não pode ser pretexto para disputas políticas, mas sim instrumento de união nacional. Cabe ao Brasil honrar o legado de seu passado, concluir a obra que o país e a região tanto anseiam. É hora de superar a estagnação, combater a precariedade, investir e concluir. A ferrovia é um elo perdido na história do Brasil, um elo que unirá o centro do país ao Nordeste e abrirá um novo ciclo de prosperidade e superação. A Transnordestina, uma ferrovia que une o sonho do Brasil, um sonho de um país próspero, justo e integrado. Um país que olha para o futuro com otimismo e para o passado com aprendizado. Um país que reconhece em sua diversidade, riqueza e potencial. Um país que caminha em direção a um novo ciclo de desenvolvimento, de superação de dificuldades e de união. Não podemos permitir que a história do Brasil se desenrole em meio a trilhos abandonados, vagões parados e sonhos adiados. A Transnordestina precisa se mover em meio a trilhos de ferro, transportando riquezas, pessoas e esperança.